Começa agora com vocês mais um programa Paz no Seu Lar. E novamente queremos pedir para você uns minutinhos do seu tempo para nós compartilharmos a palavra do Senhor nessa noite. Pedir para que você esteja aí com o teu coração aberto, para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa ir te moldar, nos ensinar. Então peço para você aí que fique conosco, ok? Eu sou a pastora Sheila, a igreja está situada ali em Muda Boi, o bairro Muda Boi, né? Interior de Montenegro, bem em frente à escolinha ali. Nós temos cultos ali todas as quintas-feiras, às 19 horas até às 20 horas. E nos domingos nós temos culto às 18 horas, bem cedinho, 18 horas até às 19h30. E no sábado nós temos o nosso grupo de jovens ali na minha casa. Se você quiser entrar em contato comigo, os cultos de jovens são às 19h30 ali no meu lar. E o meu telefone é 051 9368 1089. Está aqui comigo o pastor Emanuel, nosso auxiliar lá na igreja. Está aqui comigo o irmão Valcir, que é líder, né, do louvor lá na igreja. Estamos aqui, né, para levar uma palavra de Deus para o teu coração e uns louvores para abençoar o teu lar. Amém? Eu quero de imediato então compartilhar com você a palavra. Se você tem aí a tua Bíblia, a tua espada, né, você pode abrir aí conosco João 4:23. João 4:23. É o livro do Novo Testamento. Vamos ler no Evangelho de João 4:23. A palavra de Deus diz assim: mas a hora vem e é agora, e em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Quando a palavra fala espírito com letra minúscula na Bíblia, é o espírito do homem. Quando fala em espírito com a letra maiúscula, daí é o espírito de Deus. Quando fala Deus com letra maiúscula, é o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. Quando fala Deus com letra minúscula, são deuses. E a palavra do Senhor fala assim, quero novamente aqui ler com você, fala assim: mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando fala em espírito e em verdade e fala em verdadeiros adoradores, eu entendo que há falsos adoradores. Pessoas que dizem adorar o verdadeiro Deus, mas não adoram. Pessoas que vivem de qualquer jeito, de qualquer forma. Talvez até dentro delas, elas acham que adoram. Mas elas não fazem nada do que a palavra de Deus diz. Não condizem com aquilo que a palavra de Deus diz. E hoje nós queremos falar um pouquinho com você sobre personalidade e caráter. Porque o que Deus olha em nós é o nosso caráter. A nossa personalidade nós podemos até mascarar. Podemos estar perto das pessoas e podemos, porque geralmente, né, as pessoas elas costumam, muitas vezes quando estão num ambiente ser de uma forma, quando estão em outro ambiente ser de outra forma, não todas as pessoas, né, mas algumas pessoas elas reagem desse jeito. Se eu estou aqui com o pastor Emanuel, eu sou de uma forma, né, quero fazer tudo para agradar ele, ajo de uma forma que ele se agrade de mim. Quando eu estou com o irmão Valcir, eu troco a minha personalidade, já sou outra coisa. Pessoas assim, elas nunca conseguem ser felizes. Porque elas querem se fazer de acordo com aquilo que o ambiente é. Elas não estão procurando serem parecidas com Deus, elas não estão procurando serem aquilo que elas são, aquilo para qual foram criadas. E muitas vezes elas se perdem ao longo do caminho. Tem pessoas hoje que a gente vê que elas fazem de tudo para agradar o outro, mascarando a sua personalidade. Às vezes por dentro estão infeliz, mas aí o ambiente que elas estão, né, diz que elas têm que ser alegres. As pessoas que estão ali com ela têm uma personalidade de alegria, então ela quer se comparar àquilo ali. Mas a palavra de Deus nos ensina que o que o Senhor vê em nós mesmo é o nosso caráter. E como nós estamos sendo nesse mundo? Como camaleão que tem que ser como o ambiente diz que temos que ser, ou nós estamos sendo aquilo que Deus quer que a gente seja, pastor Emanuel? É verdade, aqui eu guardei algumas coisas para a gente compartilhar com vocês. A palavra para descrever um caráter parecido como o de Deus na Bíblia é imagem de Deus. E lá em Gênesis 1:26 se diz: façamos o homem a minha imagem e semelhança. Isso significa que nós humanos fomos criados com características e qualidades que Deus manifesta através de nós.
E a gente sabe que o caráter, ele é a marca registrada de cada um de nós. Cada um tem o seu caráter. Deus, ele colocou lá em cada um de nós o nosso caráter para que através disso ele se manifestasse através de nós. A Bíblia nos ensina que Deus é amor, bondade, justiça, verdade, santidade e entre outros. Nós cristãos somos chamados para refletir esses atributos nas nossas ações e nas nossas escolhas. E é isso que a gente precisa entender, né, pastora? Que de fato, como a senhora disse, personalidade, tu até pode mascarar, tu pode ser um camaleão, tu pode escolher o que tu quer, como tu quer fazer, conforme o ambiente que tu tá, mas o teu caráter é uma marca registrada que Deus te deu, né? Deus te deu, no caso. Isso é feito através do nascimento, ali a criança nasce, Deus já colocou um caráter na criança e assim ela cresce. E nós precisamos saber que o nosso caráter precisa ser parecido com o de Deus, né? A gente precisa ser a imagem e semelhança dele aqui na Terra, porque a palavra cristão, ela já diz que nós somos pequenos cristos, né? E isso reflete nas nossas ações. E a gente tem falado muito sobre isso, que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pensar, será que isso que eu estou fazendo hoje, Jesus faria também? É verdade. E nós vemos muitas pessoas que, às vezes por dentro, elas estão, né, sofrendo, por dentro elas estão quebradas, por dentro elas não estão bem, né? Por dentro elas estão desesperadas. Mas aí chega num ambiente que pede alegria e elas têm que mascarar o sentimento. Por que o ser humano, ele parece que vive para agradar o outro? Vive para querer ser parecido com o ambiente, com a proposta daquele ambiente, porque se eu não for desse jeito, não vão gostar de mim, se eu não for desse jeito, não vão se agradar de mim, se eu não agir dessa forma. Principalmente a gente vê isso nos jovens, não é verdade? Ah, porque se os meus amigos são desse jeito, eu tenho que ser, porque se eles bebem, eu tenho que beber, porque se esse ambiente aqui propõe que eu use drogas, eu vou usar, porque eles estão agindo desse jeito, então eu tenho que ser dessa forma. A gente não se preocupa em ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E por que há tantas pessoas frustradas no mundo? Por que há tantas pessoas desesperadas no mundo? Me perdoem, mas porque as pessoas estão enlouquecendo em busca de um padrão perfeito, em ser aquilo que o mundo quer que elas sejam. Pessoas tão doentes hoje, nós estamos vendo agora na internet a febre do bebê reborn, não é verdade? Agora é a febre do bebê reborn. Ou seja, as pessoas estão lutando para que seja o aborto liberado. Hoje eu conversava com alguém sobre isso, lutando para que o aborto seja liberado, mas querem bonecas de seus filhos. Quando numa boneca você nunca vai ver um sorriso de uma criança, você nunca vai ver uma criança te chamando de papai ou de mamãe. Mas as pessoas estão tão doentes que estão trocando o certo pelo errado e o errado pelo certo. Eu sempre falo para as pessoas, eu fui vítima de tentativa de aborto. Eu pensei, não que a criança doe. Ah, mas se foi estuprada, se isso, aquilo, dê para alguém. Tem alguém querendo ser mãe, mas não aborte. Então eu vejo hoje, e não é sobre isso que eu quero tratar hoje, eu só estou comentando que eu passei, né, no ventre da minha mãe, porque ela me contou, e eu sou muito feliz por estar aqui, né, por ter nascido. Mas o que eu vejo hoje são pessoas querendo agradar os outros e não a Deus. Pessoas que querem agradar o ambiente a qual elas estão inseridas. Se for no trabalho, eu quero ser um colega legal, né? Eu quero ser aqueles que todo mundo gosta, que todo mundo ama. Não estou dizendo que você tem que destratar as pessoas. Quero que você entenda isso. Não quero dizer isso, que você tem que destratar as pessoas para... né? Porque tem pessoas que têm uma personalidade difícil de lidar, não é verdade? Eu quero que você entenda que nós nascemos para ser aquilo que Deus quer. Nós nascemos para fazer a vontade de Deus, e quando nós fazemos a vontade de Deus, tudo em nós é transformado e a gente pode viver abundância de alegria. A gente pode viver uma vida sem máscara, uma vida verdadeira, como disse o pastor Emanuel. Deus, ele olha o nosso caráter, ele não olha a nossa personalidade. Apesar de todos à nossa volta ver uma coisa, Deus vê a realidade. Tu sabe, pastora, que hoje eu estava vendo um vídeo que vem a calhar com esse assunto que a gente está conversando, a respeito de uma mulher falando sobre um paraquedista. E a senhora falou sobre a questão da gente viver aquilo que os outros vivem e não viver aquilo que está preparado para nós. Que a gente vive aquilo que está preparado para nós através do principal motivo de quando a gente aceita o nosso caráter, que é o caráter parecido com Deus, né? E nessa história ela contava que um paraquedista, ele tinha muitos alunos, né? E isso aconteceu de fato. Ele pulou
de um avião para filmar o voo de um dos alunos dele. E ele se deu de conta, quando ele estava em queda livre, que ele tinha pulado sem o paraquedas. E ali nesse vídeo ela trazia para reflexão das nossas vidas, que muitas vezes a gente está filmando demais a vida dos outros e querendo viver muito aquilo que os outros vivem, e a gente acaba esquecendo de viver aquilo que Deus tem preparado para nós, né? E é através do caráter que Ele nos deu que a gente vive as coisas para Deus, né? Através da identidade que nós descobrimos do Senhor, é a partir daí que Deus nos abençoa. Até aqui eu tenho algumas coisas escritas. A fé em Deus é vista como um meio de transformação e formação do caráter. O caráter é a manifestação de quem estamos nos tornando, resultado das nossas escolhas consistentes. Jesus é apresentado como a imagem perfeita do caráter de Deus, e cristãos são encorajados a tornarem semelhantes a Ele. A humildade é vista como uma característica essencial aprendida de Jesus, que contrasta com a vaidade e o orgulho do mundo. A Bíblia enfatiza a importância da integridade, que é um dos atributos de Deus e que deve ser buscada por todos nós. Verdade. O homem está tão em busca de aceitação que ele está se perdendo. Por que o mundo está do jeito que está? Por que o mundo está tão doente? Pessoas, como eu disse antes, querendo ser bicho. Eu estava assistindo um vídeo antes de sair de casa. Pessoas que se identificam como ovelha. Pessoas que se identificam como cavalo. Pessoas que se identificam como girafa, como leão, como cachorro. Tem um homem que em todas as suas posses ele mandou fazer uma roupa. Procure no YouTube. Uma roupa de cachorro, e a roupa é tão perfeita que ele parece um cachorro. Ele entra para dentro daquele personagem e ele anda numa coleira. A sua esposa leva, ex-esposa, né? Porque os dois se separaram pelo motivo dele querer ser um animal. Ele criou uma personalidade. E ele criou essa personalidade. Então ela passeia com ele na rua. Pessoas comendo capim, gente. Isso é um absurdo. Por quê? Porque as pessoas, se elas não se veem aceitadas do jeito que são, então eu vou mudar para agradar o outro. Eu vou me transformar para agradar o outro. Já parou para pensar em quem nós devemos agradar de fato e de verdade para sermos felizes de fato e de verdade? É no Deus que nos criou. Ele nos criou. Ele pagou um preço por nós, preço de cruz, para morrer, para nos dar a salvação, para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós paramos para olhar o outro, para olhar o próximo, para olhar como é que está a vida do meu vizinho tem e eu não tenho, no meu colega, no meu trabalho eles são assim, na minha escola eles são assim, eu quero ser aceito por todo mundo. Eu vejo aquela menina lá que às vezes fica com todo mundo e ela é aceita, às vezes nem é aceita, é ridicularizada, por trás muitas vezes, e na frente parece que todo mundo ama ela, mas ela está fazendo tudo errado. Aí aquela que é toda certinha, ela se sente o quê? Diferente de todo mundo, porque as pessoas não valorizam por ela, né, ser uma pessoa diferente, por ela não querer andar fazendo as coisas erradas. Olha o mundo que está sendo criado e gerado para as próximas gerações. As pessoas cada dia mais enlouquecendo, cada dia mais se afastando do Criador. Pega um bolo, tenta fazer um bolo sem as receitas, tenta fazer um bolo sem as receitas necessárias, vê se esse bolo sai. Não sai. Se você tem uma receita ali para fazer um bolo, sabe que tem que ir farinha, que tem que ir os ovos, que tem que ir ali, né, no caso o fermento, o açúcar, tenta fazer. É a mesma coisa o ser humano sem o seu manual de instrução. Ninguém para mais para ler isso aqui, mas nós estamos lendo a vida dos outros. Conforme o outro anda, eu quero andar. Conforme ele fala, eu quero falar. Conforme ele se veste, eu quero me vestir. E estamos frustrados, pessoas doentes, pessoas que já não sabem mais e não conseguem ser felizes por causa das suas más escolhas. Pare hoje e reflita. Você realmente está sendo a imagem e semelhança de Deus? Você realmente está agindo da forma que Deus quer que você viva? Mas eu não sei como Deus quer que eu viva. Então, leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus e você vai descobrir como o Senhor quer que você viva sobre essa terra. Ah, mas eu não sei como Deus quer que eu viva.
É estudando a palavra, entendendo que Deus nos chamou para sermos imagem e semelhança de Deus. Pare de andar pela cabeça dos outros, né, usando máscara nos ambientes onde você está. Você muitas vezes, como eu disse antes, sofrendo e não tem coragem de colocar essa dor para fora, porque o que vão pensar de mim? Claro, você não precisa e não deve se abrir com todo mundo, porque nem todo mundo quer, né, a tua felicidade, a tua alegria. Às vezes pessoas que estão próximas a você estão loucas para ver você caído, louco para ver você prostrado. Você não deve realmente desabafar com todo mundo, mas você pode desabafar com Deus. Você pode dizer para Deus: Deus, eu não quero mais viver essa dor dentro de mim, mascarar diante das pessoas isso. Eu quero ser aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Não aquilo que as pessoas querem que eu seja, que ficam me influenciando para mim ser. Quantas pessoas influenciadas pelos outros, né? Verdade. Sempre querendo ser o que os outros querem que elas sejam. E isso a gente precisa entender e aprender, que a nossa personalidade, como a senhora disse, pode ser até mascarada. Mas que a partir de hoje a gente venha entender e viver a nossa personalidade de acordo com o nosso caráter. Porque o caráter, como é dito ali, é uma marca registrada. É algo que tu carrega. Agora a tua personalidade precisa andar conforme o teu caráter e não conforme o ambiente que você vive, né? Como disse a pastora, tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que têm menos condições, e a gente precisa se colocar no nosso lugar. A gente precisa saber a situação que a gente vive e a partir daí, com Deus, criar uma nova expectativa para que a personalidade que a gente vive hoje, talvez mais para frente não seja a mesma, mas que não se destitui do nosso caráter, né? Nós precisamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E como estava sendo pregado agora domingo na nossa igreja através da pastora Angeli, muitas pessoas elas perecem de fato pela falta do conhecimento. E o conhecimento a gente vai adquirir através da palavra de Deus. Quantas vitórias, quantas bênçãos, quantas promessas Deus tem para nós. Mas muitas vezes você não sabe daquilo que Deus tem para você porque você não busca, né? É a mesma coisa eu ir na casa da pastora Sheila e não conversar com a pastora Sheila. Eu não vou saber como é que ela tá, ela não vai se agradar disso, né? É a mesma coisa nós com Deus, a gente precisa conversar com Deus para saber as coisas que Ele tem para nós. É através dessa conversa que a gente consegue ter essa intimidade. E se você ainda não descobriu a sua personalidade de fato, porque o caráter Deus já colocou em você, mas se você ainda não descobriu a personalidade, a gente pode trazer mais parecido com a identidade, né? Porque a personalidade é uma identidade. As pessoas te conhecem por aquilo que você faz, por aquilo que você é. Traga a sua personalidade para a palavra do Senhor Jesus. Seja uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa de honra, uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto e uma pessoa humilde, porque Jesus ele era humilde, não pobre, mas ele era humilde, né? Manso e humilde de coração. E eu vejo muitas pessoas assim, eu ando com uma colega que ela tem muito dinheiro, ela é bem de vida, então eu tenho que gastar como ela. Não, você pode buscar, estudar, aprender, mas não querer viver a vida do outro. E às vezes fica o mês todo sem dinheiro, porque quando recebe, vai para os lugares gastar, para os melhores restaurantes, porque a colega foi, porque ela está comendo bem, porque ela gasta. Mas talvez a tua colega ou o teu colega, ele tem condições de fazer isso, e você não. Então não faça essas loucuras para depois você se ver frustrado e sem nada. Conheça a vontade de Deus para a sua vida, para que você seja feliz de fato e de verdade, você não precise mais da aprovação dos outros. Como eu disse antes, não significa que você deva andar nos ambientes sendo uma pessoa mau caráter, uma pessoa que ninguém consiga conviver. Não, mas eu só estou tentando te mostrar que você não tem que buscar a aprovação das pessoas se você ainda não tem a de Deus. Quando você tiver a aprovação de Deus, você vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam a imagem de Deus refletida no teu rosto, na tua vida. Vamos cantar um louvor e quero que você escute com atenção a letra desse louvor. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer.
graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele É maravilhoso ser amado por Deus. É tremendo ser amado por Deus e Ele te ama. Talvez você está aí dizendo, mas ninguém me ama. Eu fui criado num ambiente onde eu nunca fui amado. Hoje eu estou num casamento em que eu não sinto que eu sou amado. Deus, Ele te ama e Ele pode mudar tudo isso. Ele pode mudar a tua história. Dê uma chance para o Senhor. O que nós mais falamos nesse programa, eu dei uma chance para o Senhor. Não fique vivendo pela cabeça dos outros, querendo agradar todo mundo. Agrade ao Senhor. Agrade a Ele, deixe Ele mudar a tua história. Sinta o amor do Pai aí na tua casa, onde você está. Sinta o amor do Senhor. Sinta Ele te abraçando. Sinta Ele cuidando de você. Sinta Ele renovando as tuas forças. Sinta Ele te levantando. Sinta Ele te restaurando. Sinta a cura do Pai sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sinta o refrigério do Senhor. Sinta o bálsamo do Senhor sendo derramado sobre você. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado, seja livre. Seja livre daquilo que te traz dores. Seja livre de toda mágoa. Seja livre de toda tristeza na alma. Seja livre de todo espírito de enfermidade. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Receba cura, receba cura. Receba. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que todo mal que tem se levantado nessa cidade de Montenegro, no nosso estado, em nome do Senhor Jesus, sobre o Brasil, sobre o mundo, caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, sobre esse resfriado que tem acometido muitas vidas, essa infecção respiratória, eu declaro por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba o milagre. Seja qual for a enfermidade que você está passando, receba a cura. Do alto da cabeça, planta dos pés, o Senhor que te sara, visita a tua casa hoje. O Senhor que te sara, visita o teu lar, visita a tua vida, visita a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, receba em nome do Senhor Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração, ou sobre a tua cabeça, ou somente fale: Senhor, eu recebo o meu milagre, eu recebo a vitória, eu recebo sobre a minha vida, Pai, a paz que excede todo entendimento, a abundância de alegria. Eu recebo tudo aquilo que tu tens para mim, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. De multiplicação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é teu nome, Jesus. Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus procura os verdadeiros adoradores. Como eu disse antes, se tem os verdadeiros é porque tem os falsos. Então não se apegue àquilo que está errado. Há homens que estão escandalizando, pessoas que estão fora da palavra. Não se apegue, faça diferença, busque ao Senhor, adore a Ele com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Se você está desanimado aí do outro lado, fale com o Senhor e diga para Ele: Pai, eu preciso de Ti. Diga para Ele: Deus, eu preciso de Ti. Talvez você está desacreditado de tudo, até mesmo de Deus, mas faça uma experiência, chame Ele. Diga: Deus, se o Senhor é real, entra na minha vida, entra na minha casa, Senhor, muda a minha história. Eu preciso de Ti. Estou preparando Escute esse louvor. Um caminho
endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça. Porque importa que ele cresça. O nosso prazer tem que estar no Senhor. E nele o meu prazer está. Que o teu prazer esteja em adorar a Ele. De Que o desatar teu prazer esteja em fazer a vontade de Deus e não a vontade das pessoas que muitas vezes querem o teu mal. Pessoas que até te prejudicam, te ensinam a fazer coisas erradas, coisas que vão te levar para o fundo do poço. Procure fazer a vontade de Deus. Pare de querer agradar as pessoas. Pessoas que te mandam fazer coisas terríveis e você acaba fazendo, estragando a tua vida por causa de pessoas que estão muitas vezes por trás debochando e rindo de você. Comece a buscar a Deus e a fazer a vontade do Pai. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias ele tem que ser. Dono dos meus dias. E por ele que eu estou gastando a minha vida. Por ele que eu estou gaste a tua vida na presença de Deus. E você vai ver que você vai viver o melhor da tua vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele tem o melhor para você. Não são os teus amigos que às vezes estão pedindo para você fazer coisas absurdas. Desafios na internet que pedem para você fazer coisas absurdas e você faz por aceitação. Não, faça a vontade de Deus e Ele vai fazer com que o impossível aconteça na tua vida. Ele virá. Ele virá. Aleluia. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano crendo você ou não, Jesus está voltando. Entrega o teu caminho a Ele, entrega a tua vida a Ele. Entrega o teu casamento, entrega a vida dos teus, da tua família. Creia nele. Ele está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele está voltando, crendo você ou não. Glória a Deus. Toda a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Então pare de querer agradar as pessoas e comece a buscar o Senhor. Você quer a paz que excede todo entendimento? Você quer ser feliz de fato e de verdade? Você quer viver o melhor dessa terra? Agrade ao Senhor, busque a Ele. Deixe que o Senhor Ele tome conta da tua vida. Deixe que Ele entre na tua casa. Deixe que Ele entre no teu coração. Faça esse pedido para Ele. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu peço que o Senhor mude tudo em mim. Quantas vezes você fez tudo para agradar as pessoas, mas até hoje não conseguiu ser feliz? Quantas vezes entregando o teu tudo e as pessoas dando nada para você, porque você não buscou no Senhor a direção, você não esperou no Senhor. Que você possa hoje refletir o caráter de Deus, o caráter do Senhor, o caráter de Deus, porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, para agirmos conforme a vontade dEle. Nós queremos te agradecer por esse tempo aí, nos ouvindo a palavra do Senhor, que você possa compartilhar esse programa, compartilhe, conte o teu testemunho. Esse programa ele passa na TV Mon, no canal da Claro, ali HD, canal 6, que você possa, ali no YouTube também, no Facebook, que você possa compartilhar com as pessoas e conte teu testemunho, aquilo que Deus fez pela tua vida, porque eu sei que grandes coisas Ele está fazendo por você. Até o próximo programa, A Paz no Seu Lar, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe.